Então tá aqui a interface do meu System Config. É bem simplesinha, né? Então vamos lá. System Config Firewall. Então eu teria que vir aqui no System Config, procurar aqui ó, o FTP e o HTTP. E aplicar. Eu vou startar o serviço, que o serviço deve estar parado, aquela hora que eu parei, né? Não, já startou. Bugzinho. Opa. Então, provavelmente aqui eu já tenho o meu serviço, essa porta aberta. Ele sempre vai ver no input, né? Então, cadê aqui? Olha lá, FTP e HTTPD. Então, ele já criou essas duas regras para mim. Então, provavelmente aqui, se eu acessar... E o VNC? Eu não tenho VNC aqui agora. Aí ferrou, né? Acesso remoto, será? Cliente Bacula, Samba, FTP, Amanda, gerenciamento de máquina virtual. Não. Não tem. E agora? O que eu vou fazer? Outras portas. Eu vou adicionar aqui, né? TCP. Porta 5901. Opa, para baixo. Passei. 5900. Não, eu vou definir a minha, né? 5901. Ok? Adicionei isso. Vamos ver se ele permite aqui, né? Interfaces confiáveis, né? Outras portas. Aplicar. Inclui portas adicionais de intermediário que precisam estar acessíveis para todas as máquinas da rede. Então, nesse momento, já teria conseguido fazer também, né? Liberar o meu VNC. Vamos ver se realmente... 192.168.0.6. Então, tá aqui conectando normalmente. Ok? Conectou, tá liberada a porta. Bom, vou fazer o seguinte. Isso daqui seria a forma via assistente para você fazer, mas você também pode fazer isso manualmente. www e FTP. Aplicar. Automaticamente ele vai remover, né, aquelas duas entradas. Não tenho mais as duas entradas lá do FTP e da HTTP. Então eu posso estar criando isso manualmente, né? Como que eu faço? Bom, existe um serviço do IPTables chamado IPTables, né? Dentro de ETC e initd, que usa como base o etc sysconfig IPTables. Então existe um arquivinho aqui em etc sysconfig IPTables, que é onde estão minhas regras gravadas para o boot, né, para a inicialização do sistema. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar minhas regras na mão e salvar. Então para liberar o HTTP e o FTP, eu daria aqui um IPTables -a input, são sempre você vai fazer na tabela input, né, de entrada, protocolo e porta que você quer permitir. Então aqui eu vou permitir a porta 80 -j-accept e vou permitir também a porta 2021, que é da FTP. Accept. Feito isso, não está pronto ainda, porque a máquina vai restartar e no próximo boot eu não vou ter essas regras. Eu tenho ele somente agora. Se der um IPTables -l input, eu tenho aqui HTTP e FTP. Mas no próximo boot eu não terei. Como a gente pode ver, ele não está salvo aqui nessa tabela. Então o que eu vou fazer? Vou dar um IPTables service IPTables save. Então ele salvou. Se eu olhar agora novamente aqui no etc sysconfig IPTables, vou ter a porta 80 e a porta 2021. Dessa forma, depois de feito isso, né, o save, você sempre dá um restart, tá? Para conferir se realmente está ok esses arquivos, né? E roda lá, né, o "-l", para ver se realmente, né, ele trouxe as portas que você verificou. Então tá aí. A grande dica aí para os serviços é o que? Primeiro, instalar com o i1. 2, iniciar via service. 3, habilitar no boot via chk config. 4, liberar no firewall via system config
firewall ou via iptables, não esquecer de salvar com o script service iptable save. E por fim, ainda tem mais um, que é liberar o SELinux e contexto, se for o caso. Ok? Provavelmente você vai ter que liberar contexto no HTTP. Né? Ele roda com serviço de contexto dentro do Firewall Linux, né? Do Secure Linux. Duas possibilidades. Na minha prova eu desabilitei o SELinux para não ter problema. Né? Então eu vou lá no arquivinho e desabilitei. Mas de qualquer forma a gente vai ter a próxima aula é a respeito do SELinux. Por isso que eu não vou mostrar agora. Eu só mostrei a forma, né, de você set né, get se ball não, set enforce, desculpa, set enforce 0, né? Seria uma forma você ir direto no arquivo etc SELinux config e mudar aqui para disable. Só que o disable só vale no próximo boot, tá? Então você teria que restartar. Você pode deixar o permissive, que o permissive só restartando ele já vale. O que é o permissive? Ele permite, mas ele dá mensagem de warning, né? Legal para quando você quer fazer debug, né? Ou você deixa disable e dá um boot, ou deixa permissive e restart o serviço. Não pode esquecer. Então estão aí os 5 passos que você tem para habilitar um serviço. Muito importante e vai cair na prova HTTP ou FTP. Provavelmente HTTP. E aí você vai ter a parte do contexto. Por isso que é interessante você desabilitar no RHCSA, desabilitar. No RHC você é obrigado a trabalhar com SELinux. Então você teria que ver a parte de contexto. Então é interessante a gente ver essa aula, porque você vai futuramente, se você for fazer o Certify Engineer, você vai ter que usar. Tá legal? Então tá aí. O que a gente viu no total? Só dar um feedback aqui. A gente viu aí gerenciamento de sistema relógio, né? Com NTPDate, bem facinho. Gerenciamento de serviços com chkconfig. Configuramos um servidor VNC, né? Lembrando que o pacote é o Tiger VNC. Configuramos um FTP. Configuramos o WebServer e vemos a parte de firewall para liberação desses serviços. Tá legal? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai ter Security Linux. Um abraço a todos.